Olá a todos, meu nome é Francisco e bem-vindos a mais um Cidade Empreendedora, dessa vez de novo com o Gabriel, esperamos que seja um episódio um pouco melhor, mais sério, e com a Ariane, que vai tentar deixar o nosso episódio mais sério. Sempre na tentativa de trazer alguém que melhore o episódio, É. e eu piorei na última. Então agora? a gente trouxe alguém para tentar melhorar o que o Gabriel piorou. Se continuar piorando, que a culpa é minha. Talvez tenha que tirar alguém. Talvez tenha que tirar alguém, o Fabrício, que está filmando. Não, brincadeira, tá? Então, o episódio de hoje vamos falar sobre redução da taxa de natalidade, o que afeta as cidades do mundo, principalmente do Brasil. E por que veio esse problema? Porque a gente mora em Porto Alegre, para quem não sabe, a gente mora em Porto Alegre, e Porto Alegre está encolhendo. E o Rio Grande do Sul é um estado que está tendo passou pelo bônus demográfico mais rápido que o resto do Brasil, por questão de migração e também porque a gente tem menos filhos aqui. Mas isso é o que está acontecendo na Itália, está acontecendo em outros lugares, e aí vem a questão. Como que a gente vai fazer cidade uma vez que a população está encolhendo? Como é que vai funcionar isso? O bônus demográfico, só para o querido telespectador ficar por dentro, né? Quando a gente tem uma taxa, uma quantidade de população ativa maior que a população inativa. Então, vou trazer aqui um pequeno exemplo, já que eu trouxe exemplos para a gente, que é isso que eu faço. Eu trago exemplos. Não, eu vou mostrar algumas coisas exatamente de alguns desafios nossos. Então, começando em Porto Alegre? Era Porto Alegre o exemplo. Então, obviamente, a pessoa pode falar assim, mas Porto Alegre perdeu população porque as pessoas saíram daqui, né? Mas eu vou mostrar por que não necessariamente. Então, vamos colocar aqui, vamos pegar essa área central e daqui a gente vai conseguir ver algumas coisas que é interessante para tirar nessa conclusão. Que vocês estão vendo aqui, ó. Então, a gente tem uma proporção de idosos muito grande. Porto Alegre tem 11% de idosos. Se a gente for ver a proporção de lares com idoso, é 28% de lares são com idosos. Então, é uma proporção muito acima da média brasileira. Para quem está nos vendo, eu vou aumentar a tela aqui, se bem que o Fabrício vai conseguir botar isso aqui na navegação. Então, 28% são pessoas que são idosas, 25% são pessoas que moram sozinhas. Então, a gente já não tem tanta gente que está morando em casal, tanto é que você vê casal é abaixo da média. E filhos, 39% dos domicílios têm crianças, o que é bem abaixo da média brasileira. Então, eu acredito que Porto Alegre é um bom exemplo. Ela encolheu, só nessa área, encolheu 9%, e a projeção aqui é que a cidade continue tendo esse encolhimento, uma vez que não tem a atração de pessoas de fora. E o grande ponto que eu queria indagar é: continuamos fazendo cidades, continuamos fazendo ruas, continuamos fazendo loteamentos. A gente continua construindo cidade como se a gente tivesse a mesma demografia de 20 anos atrás. Então, lá na região... Olha os casais aí. Lá na região da Ípica, extremo sul de Porto Alegre, uma cidade que encolheu 5%, a gente tem uma zona onde tem muito mais casais, que é a média, levemente acima da média de filhos, menos idosos, mesmo assim ainda acima da média do Brasil. Porto Alegre é uma cidade muito idosa, menos sozinhos do que a média de Porto Alegre, mesmo assim acima do Brasil, e a gente tem uma região que cresceu 46%. Só que toda essa população que cresceu aqui, e isso aqui foram loteamentos, foram criados aqui, podiam estar em outras zonas da cidade, ou seja, a cidade não está pensando a cidade como um todo. A gente está tendo um crescimento de novas malhas urbanas, sabendo que a gente está tendo esvaziamento em regiões centrais. E aí vem transporte público, educação, saúde, tudo isso aqui está com equipamentos que estão deficitários, que estão sobrando, e lá embaixo deficitário. Então esse é o grande desafio, porque isso acontece em várias cidades brasileiras. Eu queria trazer aqui, para além de Porto Alegre também, que isso é um tema global, quase toda cidade aí, mundo afora, país como um todo, mundo afora, vai passar por esse problema em algum momento. Conforme a vida vai se tornando mais cara, a população, o país vai se tornando mais urbanizado, a tendência é que a população vá reduzindo, né? Então a transição demográfica aponta para isso em vários países já do planeta Terra, historicamente. Então a população cresce, aí o custo de vida, o país se desenvolve, o custo de vida vai ficando mais caro, o país vai ficando mais urbanizado, e aí também tem muito a ver com a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Então o foco deixa de ser só criar família, né, só o lar, e as pessoas passam a ter os seus próprios propósitos, passam a ter suas vidas pessoais, né, seus objetivos, seus sonhos particulares, então de ter uma carreira, de viajar.
Então acaba que a pessoa não vai mais ter 5, 10 filhos, né? E ali vai ter 1, 2 ou nenhum, né? Então esses movimentos acontecem em todas as partes do mundo à medida em que os países vão se desenvolvendo, né? Então a gente tem casos como esses de Porto Alegre, de várias capitais do Brasil, e no interior do Rio Grande do Sul é muito forte também isso, mas a gente tem alguns casos em outros países do mundo que são bem emblemáticos, né? A gente pega casos como Japão, Coreia do Sul hoje é a menor taxa de fecundidade no mundo, está em torno ali de 0,7, né, que é 1/3 da taxa de reposição, que seria 2,1, só para explicar essa taxa de reposição, ou seja, cada casal teria, mulher em idade reprodutiva, teria que ter pelo menos 2 filhos para repor 2,1. 2,1, porque conta a mortalidade infantil, né? Então, 2,1, mas em média ali 2 filhos, né? Para a pessoa repor aquilo que, quando ela morre, saem 2 pessoas, quando o casal morre, né? E daí deixariam 2 de volta. Cada mulher teria que ter 2 filhos e uma perna, mais ou menos isso. A Coreia do Sul que eu citei ali, então a gente está em 0,7, né? Quase. Meu Deus! Aí. Então, 0,7. Cara, olha isso aqui. China já está em 1. Japão também não está aqui, mas eu queria convidar a gente para viajar para uma cidade do Japão, que o Chico vai colocar aqui na tela para nós, que é a cidade de Nagoro. Cena de filme. Esse aí é muito legal, esse é um caso onde a cidade parou de crescer e começou a reduzir, não nascia mais ninguém lá na cidade, no vilarejo lá. Até o trânsito. E a galera começou a criar bonecos, né, para ocupar a falta das pessoas. Hoje são 27 moradores que tem lá, né, e aí a cidade está cheia de bonecos, virou um ponto turístico lá. Se for andando aí, vê bonecos por tudo. As escolas tem bonecos no lugar da... Tem tudo. É repleto de boneco, bem agradável de passar ali de noite, inclusive. Deve ser muito de legal. De dia também não é muito legal. Pô, e a galera se dedica, são os bonequinhos. E acho legal que o Google preserva a imagem dos bonecos também, colocando a cara deles ali. Esse aqui não, ele borrou essa cara desses dois aqui. Será que as roupas é dos Só esse aqui, só os dois, mas Será que as roupas são dos falecidos das cidades? Acho que sim. Isso aí a gente pode inventar, ninguém vai atrás, eu acho. Cara, que loucura. Pra cada falecimento eles fazem... É que não é só falecimento, tá? Às vezes a pessoa também são pessoas que saíram da cidade, assim, não voltaram mais, só se migraram para Osaka ou Tóquio. Mas Japão, de forma geral, tem muitos exemplos assim, tem cidades lá, tem um vilarejo que eu tava olhando, ele tinha 25 mil pessoas ali até 2010 e agora não existe mais, porque ninguém mais tinha filhos. Tipo, ficaram, sei lá, mais de 15 anos sem ninguém ter um filho lá. Porque é muito louco isso. É uma sociedade um pouco mais acho que é a sociedade mais liberal que tem no mundo. Eles são bem liberais em termos sexuais, assim. Então eles têm uma quantidade muito grande de turismo sexual na Tailândia. E eles têm uma quantidade muito grande de ladyboys, como eles chamam. E é um problema para a natalidade, porque boa parte dos homens, não é uma parte grande, mas uma parte, trabalha no mercado de turismo sexual. E eles trabalham como ladyboys, né? E tu tem parte dos homens são pessoas que são aqueles lá que são incel, são fora do mercado, eles não se relacionam com mulheres. E aí tu tem outra parte, tá no exército, que fica 2 anos de serviço militar obrigatório. Ou seja, 50% da população é mulher e esse 50% de população de mulher estão disputando, sei lá, do que sobra 40% dos homens, que os outros 60% ou não fala com mulher, ou não quer mulher, ou está no exército. Então isso dificulta muito a natalidade da Tailândia. A China, nesse número aqui, a China estava com um número já... Agora é 1, né? Então a China já está aqui embaixo. Mas o interessante disso aqui é isso. O mundo inteiro está com uma taxa de natalidade caindo. Se a gente for pegar, pena que eu não consigo pegar aqui, tinha um gráfico no Google que mostrava que tu podia buscar os países. E tu ia vendo a comparação da taxa de natalidade país a país. Todos eles, inclusive da África subsaariana, está caindo. Eu acho que a maior diferença também é que agora todo mundo está enfrentando essa baixa na taxa de natalidade
mas que iniciou principalmente ali na Europa, né? A diferença é que todos os países da Europa acabaram aproveitando o boom demográfico deles para enriquecer e agora conseguir fazer pelo menos algum tipo de política pública para enfrentar o envelhecimento da população e tentar reverter a situação. Enquanto países como o Brasil, a Índia, a própria Tailândia não conseguiram aproveitar o boom demográfico e já estão entrando numa queda muito drástica, muito rápida, Antes de invertendo a ficar pirâmide. ricos, ficaram. Exatamente. E tem Ficar velho antes de ficar rico é um Ficou problema. velho antes de ficar rico. Tem 2 países do mundo desenvolvidos que tem taxa de crescimento populacional positiva. Só 2. Um é os Estados Unidos por migração e o outro é Israel. É a única sociedade urbana que tem mais filhos, que a taxa de natalidade cresce. Aqui vê que deu uma parada, mas assim, os ortodoxos têm uma média de 5 filhos por casal e os ultra-ortodoxos têm uma média de 7. Questões culturais que facilitam. Cara, 7 filhos, em média, 7 filhos por casal. Os palestinos, né, os árabes que moram em Israel, eles têm uma média de 3 filhos. E os judeus, eles têm uma média maior quando eles são mais religiosos. Quando são menos religiosos, a média é igual a de outros países, de 2, 2,1. Mas é uma loucura, né? Mas olha só, aqui, Índia. Tá tendo uma Aqui isso aqui ele tem projeção futura, tá? Por isso que tá caindo ainda. Tá aqui. A gente tá agora, só pra mostrar aqui, Israel é com projeção. Não tem projeção de cair a população de Israel até o final do século. Agora vamos ver o Brasil, onde a gente está. Cadê? Brasil. Aqui está o Brasil. Então, o Brasil, se tinha estimativa que a gente tinha 300 milhões de habitantes. E, eventualmente, até 2050. Se imaginava que o Brasil ia estar em 230 milhões de habitantes no último censo de 2022. A gente chegou mal a 210. Então, bem provavelmente, o Brasil vai começar a decair, a população chegar a 160. E uma coisa que é interessante, vamos ver um país que tem uma taxa de natalidade bem alta e tem uma quantidade de população bem grande, que é a Nigéria. A própria Nigéria se espera que ela pare de crescer lá por 2100. Eu acho que é capaz de ser chegantes. Porque lembra que essa taxa de natalidade, essas projeções no Brasil falou que a gente chegava a 300. E à medida que o país vai crescendo, e a Nigéria tem um potencial de crescimento econômico também bastante grande, até agora com as fintechs surgindo forte ali surgindo forte no mercado do continente africano ali, tende a dar uma mudada antes no gráfico. Acho da maior parte dos países africanos tende a dar uma alterada. Coloca só de curiosidade o Emirados Árabes ali, quero mostrar um negócio. United Arab Emirates aqui. Olha ali. Não, Meu Deus do céu. Nossa. Isso aqui é interessante porque tem muito mais homens por conta da migração de trabalhadores. Né? Então, para ocupar um mercado, principalmente da construção civil, vai lá muita gente de Bangladesh, da Índia. E aí vem uma coisa que é interessante, ó. Olha essa projeção, ela é uma linha reta, mas a gente não vê isso acontecendo em nascimentos. Pode ver que se eu for pegar a quantidade de mulheres de 0 a 4 anos, ela é menor do que de 40. Então, na verdade, isso aqui não é uma população que está crescendo muito. Talvez essa barriga aqui, ela gere uma barriga de nascimento aqui embaixo. É que atualmente é reflexo justamente da imigração, né? Sim, agora sim, é tudo... 100%. Mas a parte economicamente ativa é o homem que vem de fora. Mas esses caras aqui não criam família. Agora, uma aqui, ó. Cadê? Russian Federation. Que a Rússia é bem interessante. Então, pode ver, pessoas que tinham 70 e poucos anos, isso aqui, ó, tu vê que tem um bolo, depois tem outro bolo. Esse buraco aqui são os filhos da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque teve um decréscimo brutal de população na Segunda Guerra Mundial, o que gerou um buraco na pirâmide etária deles, que se repete aqui, e está se repetindo aqui. A cada geração a Rússia tem um buraco, por causa da Segunda Guerra Mundial. Se botar no da Ucrânia ali... Sério? Vamos ver como é que tá ali. Quero ver o negócio. O não vai deixar de existir no futuro, pelas projeções. Isso aqui é da guerra, né? O dentinho ali que eu ia mostrar, né? E a Ucrânia também teve a mesma questão, porque ela também sofreu na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é uma coisa que eu implico muito em projeção. Porque o pessoal, eles fazem a projeção, só que às vezes tu não leva em consideração mudanças da sociedade. Só curiosidade. O Uruguai vai deixar de existir também. Nossa. Vai pro zero. Vai pro zero. Mas isso é uma coisa, o pessoal faz projeção que nem o Brasil imaginava que ia ter mais.
E aí vem a questão, a gente está fazendo cidade, se fala de cidade hoje em dia muito aqui, de negócios, pensando que a gente vai continuar expandindo, a população vai continuar crescendo e vai continuar tendo demanda, mas pelo que a gente vê, está mudando todo esse quadro. O que vocês acham que daria para ser feito, assim, vocês que... Eu acho que toda cidade vai ter que se adaptar para uma população idosa, né? Isso é um fato, né? Questão de acessibilidade, de ruas, enfim, porque a nossa população vai ser majoritariamente idosa. A gente vai chegar no ponto que estão essas cidades da Grécia, da Itália, do Japão, da Coreia do Sul. Uhum. Mas uma questão é que a maioria dessas cidades, por exemplo, na Alemanha, tem muitas políticas para repensar as cidades, pensando justamente no envelhecimento da população e tudo mais. Mas são muito voltadas à concentração das cidades, a aumentar a densidade dos centros e tentar barrar ao máximo esse espraiamento das cidades, que é o que a gente está vendo está acontecendo, por exemplo, aqui. Uma população que está diminuindo, está envelhecendo e mesmo assim a cidade continua crescendo e que no futuro isso é cada vez mais prejudicial, porque não vai fazer sentido. Se a gente está falando de uma população idosa, maior dificuldade de locomoção, dificuldade com longas distâncias, tu precisa chegar com transporte público, a maioria já não vai poder dirigir mais, fora que a gente está falando de um aumento muito grande atualmente do número de pessoas morando sozinhas. Antigamente tinha aquela cultura a família traz o idoso para morar junto, ou nem saiu da casa, todo mundo mora no mesmo terreno e tudo mais. Agora a gente está falando de idosos morando sozinhos, que chega um ponto a gente também precisa de muito mais assistência, de saúde e tudo mais. Se eles estiverem morando longe do centro, precisa ter posto de saúde, precisa ter assistência. Então, tudo dificulta muito mais quando a gente está falando em tirar a cidade daquele centro, tirar a densidade da cidade. Exato, faz sentido. Eu tô botando aqui porque tem um monte de idoso que faz curso de culinária na Itália, em Florença. E aí, só para exemplificar aqui, uma cidade que tem muito idoso, que tem muito turismo de idoso também. Então, peguei uma péssima rua. Bem larga. Que talvez a acessibilidade não seja a principal característica. Mas pensa, eu consigo fazer muita coisa a pé aqui. Exatamente. O idoso consegue ter... Talvez o idoso não consiga pegar um carro. Eu concordo que talvez se o idoso precisar de uma ambulância, ele está com alguns problemas aqui. Mas é um pouco melhor do que se eu for pegar agora... Essa aqui é a área que mais cresceu em Porto Alegre. Tá? A área que mais cresceu em Porto Alegre. Então, assim, convenhamos que aqui não é muito pensado para um pedestre, né? Então, aqui... Tem 1 quilômetro da calçada até a loja. Dá para ver que os idosos não se sentem muito bem caminhando aqui. O cara passou mal. Pode acontecer. Um ótimo exemplo. Cara, então, olha só. Isso aqui é como a gente faz cidade. Olha como é que é o resultado. Isso aqui é como os italianos fazem cidade. Tá vendo que esse aqui não é idoso. Esse idoso aqui, ele tá muito tranquilo. Às vezes o cara é só calvo, não é idoso ainda. Tem isso. É verdade. Tá. Se a gente pegar só essa amostra, dá pra dizer que 2 a cada 3 italianos são calvos. Carecas, né? Não é nem calvo, mas... De 3 são calvos. Esse aqui vai ficar olhando as entradas. Então, de 13 é mais jovem esse aqui. Mas ó, já tem cabelo branco, ó. Já tem mas cabelo é um mau bianco. gosto também pra se vestir ali, que eu vou te falar. A cultura europeia. Cultura europeia. Mas o que eu quero mostrar, ó, já vê, quando a gente viu pessoas, as pessoas estão relativamente... Calvo também. Né? Calvo, muitos calvos. Cara, que agora, aqui pode ter cabelo, mas a pessoa tá nova. Então, mas é isso aqui é a cidade que a gente tem. E isso aqui é a zona que mais cresceu. A gente tem feito esse tipo de cidade, assim, vai construindo onde dá. Para ter uma ideia, quanto que isso aqui cresceu, era assim, há 10 anos atrás. Não era um lugar que era feito para as pessoas. E estacionamento tem. Estacionamento tem. Vamos andar mais 2 anos. Lotérica tem também. Então, duas e coisas antes disso que idoso gosta. Isso aqui era em 2011. Para vocês verem como que cresceu essa zona. Só que ela cresceu de forma a depender exclusivamente do carro. E não ser caminhável. Tanto é que o transporte público de Porto Alegre não está se sustentando, né? Tá perdendo usuários, as empresas estão em dificuldade. Então, isso aqui é a zona que mais cresceu na cidade. Ela, de fato, cresceu pra caramba, mas a gente não vê ela preparada para idoso, né? Então é isso, a gente tem essa questão. E eu acho que a gente tem uns desafios grandes aí sobre isso. Eu acho que o Brasil tem desafios muito grandes porque a nossa forma, o que eu vejo? Nós criamos cidades muito ruins e a forma de resolver elas geralmente é por natalidade alta. Porque aí tu tem uma demanda alta, tu consegue trocar os prédios. Quando tu tem uma natalidade baixa, normalmente a cidade fica estagnada.
pode ver, o melhor exemplo é onde eu estava mexendo. Essa cidade dificilmente vai mudar, porque não tem gente para mudar. Não vai ter demanda. Uma das saídas ali para a Itália, que não sei se o Brasil um dia chega lá, nesse ponto, é oferecer dinheiro para a galera ir morar lá nas cidades menores, né? Então, quando oferecendo subsídio muito alto para a galera abrir um negócio lá ou vender casas, se não me engano, eu vi numa notícia, mas confere por €1, né? Isso é verdade? Tinha uma cidade lá que estava vendendo casas a €1, né? Só um valor simbólico para as pessoas retomarem, para a cidade não deixar de existir, né? Então, para retomar a vida lá nessas cidades. Essa cidade que é interessante é a cidade que morre. Essa daqui, Civita de Bagnoregio. Ela não tem morador. Civita? Eu não sei, vou acreditar. Qual é o nome? Gange. Gange, na Itália. Aí. Vamos ver, essa aí que tá vendendo casas a €1. Vamos ver se vale a pena. Nossa, que loucura essas ruas. É no sul da Itália? Na Sicília. Bota um bonequinho aí, bota na área mais movimentada lá, vamos ver se vale a pena. Pagar €1. Olha, tá com uma carinha bonitinha. Street View vai por tudo. Não vai por metade. Cara, uma típica cidade italiana. Eu moraria que cidadezinha bonitinha. É. Só não tem pessoas, pelo jeito. Olha só que legal. Ó. Só a juventude, a nata. Bar. Parece muito. Seminara. Olha, uma bela vista. Olha, eu vou te dizer que Olha, por €1... Eles mais estão jovem no Japão, ali, só a que eles estão botando estátuas no lugar de pessoas. Cara, que vista, hein? Cara, desculpa o palavrão. Vai ser cortado o que eu acabei de falar. Assim como moça ali. Então. Ó, Gelati. Tem sorveteria. Gelati. Cara, que cidadezinha bonita essa, hein? Olha aí, muito massa. Tu tem que só reformar a casa. Desde que tu... Cara, olha aqui a igreja, olha que igreja bonitinha. Tudo é bonito aqui. Trabalheiro pra fazer mas isso. Realmente, talvez questões de saúde ali, pensando numa população idosa, sejam mais complexas. Mas essa Idosos região é saudáveis. Blue Zone, né? Essa aqui é Blue Zone. Olha que coisinha mais bonita essa cidade. Talvez se tu precisar de pega um outro trecho fora do centro aí. Ó, tu pediu pra tirar que um... aí a gente tá no... A gente tá na melhor parte. Melhor parte. Vamos pro interior da cidade. Se passar Street View. Vamos pegar aqui. Na rodovia aí. Rodovia. Aí, ó. Não, é só 120. Cara, que legal, hein? Continua sendo bonitinho, né? Na Itália é tudo. Mas eles têm um Peugeot 206, me preocupa um pouco. Outro dois. Esse é 207. Tem um Uno aqui. E é o Uno mesmo. O estacionamento clássico da Itália. Eles jogam os carros. Mas olha... Tá, melhorou. Piante di fiori. Mas tu vê que é um tipo de cidade bem diferente do que a gente tem, né? Bem bonitinho, os toldinhos ali. Né? Eles têm esse privilégio, né? Por €1 você moraria aqui? Bonitinho. Pra sempre? Eu moraria aqui pra Tem que morar e ficar, né? Não é comprar uma casa pra... tem que... mas hoje em dia com a internet dá pra trabalhar, home office, olha ali. Mas sabe que eu tava fazendo... Semestre passado, no meu curso de italiano, a gente viu um vídeo sobre entrevistando uns moradores de uma cidade da Itália que tava... Não me lembro agora o nome da cidade, podia até ter conferido pra trazer. Mas era uma cidade que tava se indo, assim, não tinha mais quase nada de morador, não sei o quê. E eles falavam que um dos grandes problemas que eles têm em conseguir atrair público pra lá é porque não chega internet. Então eles têm muita dificuldade em se atualizar. Eu tenho a solução. E justamente por isso eles também não conseguem atrair ninguém. Então eles ficam nesse limbo, né? O Elon Musk podia nos Sem patrocinar. internet, você moraria lá por €1? Starlink aí tu resolve. Dá pra comprar até na Magalu por R$799 parcelado. 10 vezinhas. 10 vezes. Aí tu tem internet. Tu leva Starlink e resolveu. Tu fica lá trabalhando. Abre um ponto de internet que os idosos não sabem disso aí. Ele fala, cara, pode usar a internet aqui, nesse espaço. 30 euros por mês. Internet. Tu vende acesso pros vizinhos. Bem mais Então, barato. até o Elon Musk descobrir que tu tá vendendo a internet dele, tu já ganhou muito dinheiro. É verdade. E ele não vai descobrir. Ele tá com muito mais antena em zonas de guerra para ele se preocupar. Então isso aqui é o negócio. E a questão que como o pessoal tá tentando... Vamos voltar para boa. O pessoal tentando resolver esse lance de imigração. E é engraçado que eu conheci uns turcos ano passado. Da Turquia mesmo. E aí é que pode ser pessoas descendentes de turco. Pode ser, tá? E aí
E o que acontece? Na Alemanha, tu tem uma comunidade turca muito grande. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles usaram mão de obra da Turquia para reconstruir a Alemanha. Então tem muito turco na Turquia, tanto que o Ozil é descendente turco. Sim. A gente não repara a diferença entre eles, mas eles sabem a diferença entre um turco e um alemão. E os alemães, eles têm esse preconceito muito grande com o turco. Ah, turco é imigrante, não sei o quê. Os turcos têm preconceito também com imigrante. Sim. E eu achei engraçado, porque eles são imigrantes de outros países e os turcos não gostam de imigrantes no país deles. E os turcos falam a mesma coisa que os alemães falam. Os 2 turcos que eu conheci falam assim, estão acabando com a Turquia, a gente não está mais sendo turco. Eu falei assim, vocês têm imigrante? A gente é o país que mais tem imigrante. A situação dos curdos lá, por exemplo, é complicadíssima. Dos sírios também. Então essa questão de imigração é muito complicada. E na Europa eles estão fazendo o caminho oposto. Eles estão começando a fazer remigração, que é um nome bonito para deportação. Eles aprovaram uma lei agora no Parlamento Europeu e eles vão começar a fazer reimigração. Então, vai piorar o problema das cidades, vai piorar o problema da economia e a gente vai ter o desafio, né? Como que vai resolver essa bagaça toda? No fim, países que forem mais abertos à imigração têm mais tendência a continuar de uma forma mais saudável economicamente, né? Economicamente mais ativa, quando a gente pega países que são mais abertos à imigração. Estados Unidos até há pouco tempo atrás, agora está numa situação... Não está muito afim de imigrante lá. Mas mesmo um país assim, eles continuam recebendo imigrante. Dificultaram muito, principalmente o pessoal que entrava ali pelo caminho mais fácil, ali que é geralmente no buraco da grade entre o México e os Estados Unidos, ali era um pouco mais tranquilo do cara entrar. Mas, brincadeiras à parte, eles ainda estão recebendo menos, mas é o que faz os Estados Unidos ter essa curva aqui. É o cavalo dos caras. Daí pega um Japão, por exemplo, o Japão odeia imigrante, né? Então eles têm uma aversão muito grande a outras culturas. Teve um protesto grande. O Japão, eles têm preconceito com descendente japonês lá, né? O cara é descendente de japonês, eles não gostam. Tipo, eles chamam de... Não, ele tem um nome que eles chamam, o cara o cara nasceu no Brasil, mas é filho de japonês com japonês. Sim, não é... totalmente nascido e criado. Não é nascido. E tem casos que o cara é filho de japonês, neto só de japonês. É quase só japonês na árvore genealógica. O cara vai pro Japão e ele é tratado mal. Mas se a gente fosse pensar em termos ali da organização urbana dos Estados Unidos, se for sofrer depois com um decréscimo populacional, a questão da expansão ali para os subúrbios ia gerar um grande problema ali para manter um monte de idoso, digamos assim. Não, ia ter pra caramba. E olha porque a dificuldade de locomoção, a descentralização dos equipamentos públicos ia ser um grande problema, porque tudo, na maioria das cidades dos Estados Unidos, depende de carro, depende de deslocamento. Claro, não pegando, né? Essa cidade aqui é um bom exemplo, assim, tu vai ver. Cinturão da ferrugem aí nos Estados Unidos. Cara, tem umas cidades americanas que é mais surreal do que a gente imagina. Eu acho que Denver é uma, mas essa aqui é... É que eles têm, diferente da concentração, densidade, né? É menos gente morando em lotes maiores, casas maiores, mais afastadas. Caramba. Meu Deus. Exato. Estacionamento. Isso aqui eram prédios. Isso aqui era isso aqui. E virou estacionamento. A cidade encolheu. Ela chegou a ter 1,5 milhão de habitantes. E na década de 30, 40. Ela tem agora 400 mil. Ela é 1/3 do tamanho. Não é por causa de natalidade. É porque o pessoal desistiu de morar aqui. Mas olha só. Isso aqui era uma quadra que era cheia de prédios no passado. Atualmente é só estacionamento. E para lá a coisa vai se repetindo. Tá vendo? Isso aqui tinha um parque. É estacionamento quase no entorno de todo o parque. Aqui a gente tem mais estacionamento. Eles demoliram os prédios, porque não estavam abandonados, estava decrépito, e eles foram aqui a outro estacionamento. Então tu vê que a cidade é toda esburacada. E tem imagens de Denver, no Colorado, onde no passado ela tinha um monte de prédios antigos, hoje em dia são um monte de estacionamento para abastecer os prédios maiores. Não, eles tiveram que atender a demanda, porque tá todo mundo morando longe do centro, todos os equipamentos estão no centro, e aí eles precisam de estacionamento para todo esse pessoal que mora longe chegar até ali, para ir no supermercado, para ir, enfim, ter acesso. E agora vem a parte mais louca de Detroit. Olha isso. São terrenos. Só terreno. Tudo isso aqui era casa. Era? Era tudo casa. Tudo isso aqui tem ruas porque era tudo cheio de casa. Os caras estão demolindo as casas e deixando só o terreno. A cidade inteira porque ela está perdendo população. As pessoas estão saindo. Eles têm que demolir porque a casa começa a apodrecer. Aí eles demolem a casa, simplesmente demolem a casa e deixam o terreno. Detroit é virada em terreno baldio.
É o lugar mais barato para tu comprar uma casa nos Estados Unidos, é Detroit. É muito barato. A notícia boa é que dá para visitar de carro bem tranquilo. Não vai precisa ter se preocupar condicionamento. E vai poder estacionar em vários lugares aí. Agora vem um dos motivos de por que o pessoal tá saindo de Agora vai Detroit. andar a pé ali. Não, tem que ser de carro, né? A notícia ruim é essa. Não dá pra andar a pé. Vai passar várias quadras sem ver nada de útil. Detroit, ela tá entre... St. Louis é pior que Detroit. Baltimore é pior que Detroit, obrigado. Memphis é pior que Detroit, droga. Nossa, Aqui. Feira de Santana ali tá bom, hein? Feira de Santana tá bom. Então, Detroit é a 29ª cidade mais violenta do mundo. Tá, e aí vamos ver Porto Alegre. Porto Alegre já teve nessa lista, não está mais. Graças a Deus a gente saiu. Mas olha só, Detroit, ela tá pior do que Rio Branco no Acre, tá pior do que Maceió, tá pior do que Recife, tá pior que Caruaru, tá pior que Natal, Teresina. Então, assim, é uma cidade violenta. E a mais violenta é St. Louis. E também tá pior que todas as que não estão na lista. É verdade. Uma que não tá mais aqui é o Salvador, São Salvador, né? Saiu. São Salvador saiu, que obviamente saiu porque tá um homicídio a cada 1 milhão de pessoas. Que eles fizeram o oposto. Tá, isso aqui parece mas não é. A cidade era toda zoada, assim, ela tinha um monte de invasão e o cara limpou. Ele pegou e revitalizou toda a região central. Continua, né? As casas, mas tudo que estava invadindo a calçada, ele tirou. E aí ele revitalizou toda a parte central da cidade. E fizeram o que com a população ali? É uma pergunta difícil, eu não sei. Não, pior que eu não sei mesmo. Mas eu acho que ele não tinha população, não era morador. Era comércio informal que tinha. Então, provavelmente eles tiraram e realocaram para ruas onde tu tem como ter loja. Era tudo lojinha, então ele pegou e deixou a coisa mais limpa ali. Ele demoliu aquele prédio e botou um outro prédio também de arquitetura duvidosa. Então, eles tiraram o duvidoso e trocaram por outro. Cheio de luzinha de Natal. Mas eles fizeram isso aqui. Eu não sei porque eu me lembrei. É porque eu tava vendo Detroit, que o negócio tava todo zoado e eu me lembrei disso. Mas uma coisa interessante é aquilo ali que a gente falou. A Alemanha não chegou ainda no nível da Itália ou do Japão, mas está se encaminhando para lá. E uma política que eles têm feito muito é que eles estão dando ajuda financeira para fazer retrofit nas casas e adaptar aos idosos. Ajudando a adaptar para deixar acessível, reformar, porque eles estão com uma política de manter todo mundo no centro, manter... Como é que é? Live in place, alguma coisa assim. Vai. Não, pode falar. Mas é isso, eles estão com essa política para tentar evitar a expansão das cidades e manter a densidade, para que continuem morando no mesmo lugar. Então, evitar das pessoas se deslocarem para áreas mais suburbanas e etc. Altergerechte Infelizmente, não vai estar saindo. Umbauen. Era o que eu ia falar, isso aí. Altergerechte Umbauen. Infelizmente, não vai estar rolando. E aí tá aqui, aí dá pra ver aqui Ficou tudo bem isso que eu legal tava falando. Ficou ótimo, tá? Bem legal. Reduzieren Pessoal de casa pode ir. Pode aí traduzir à vontade. Das wichtigsten... Vamos estar traduzindo aí, por favor. Não, aí, todo mundo tá entendendo. Sabe quando é que eu aprendi alemão? Wenn wollen wir... Fui numa cigana. Alemão. Beispiel. Não tem mais, eu queria ver imagens, porque, sim, eu poderia traduzir, mas ninguém vai ficar olhando o nosso vídeo lendo. Vocês podem buscar o site, tá? Tem um site, vocês podem traduzir o site, que é esse aqui, Altengerecht Essa é uma das empresas que está fazendo políticas e ajudando ali na parte de dar créditos para fazer os retrofit. Muito legal isso aí da Alemanha. É verdade ou tu É verdade, não é verdade. Se ela chegou assim, essa é uma das empresas. Essa aqui é outra, essa outra empresa é grande lá. Eu só vi a primeira. Essa aqui também, essa cidade aqui também é super famosa, essa empresa aqui, eles fazem um monte de retrofit. Essa aqui também. Eles não, eu não sei se não é tipo não sei se é um banco ou uma agência financeira, alguma coisa assim, e eles estão financiando. Não, eles estão fazendo. Sim, mas é que tu leu no site. Mas isso é muito bom. Em alemão. Sim.
Mas é algo que funciona, é uma alternativa possível. Porém, entra de novo naquela questão. É um país rico que tem condições de criar políticas públicas para isso. Então é algo que eles têm focado muito. Em retrofit, ao invés de demolir os edifícios antigos, a população se deslocar, enfim, eles tentam manter essa política com incentivo para todo mundo ficar na sua residência e adaptar ela. Tem alguns outros países também que indo num sentido mais humano ou da fertilidade, que seguem num outro caminho, que é ou de... ter muitos filhos. Não, para fazer a galera ter vontade de ter filho, é aumentar a licença maternidade, criar licença paternidade maior também. Então, dar esse apoio em creches, subsídio para as crianças até tantos anos em creches. Ou que nem o Japão fez também, de criar um Tinder do estado, né, do país, um super Tinder ali para fazer as pessoas casarem e se reproduzirem, né? Porque... E eu vou te falar mas eu vi, acho que eu não vou achar, mas eu vi uma pesquisa que, na verdade, eles falaram que fatores econômicos não afetam a questão de natalidade. É mais fatores culturais mesmo. É uma questão de escolha, acaba ficando uma questão de escolha. Tanto é que em Israel tu vê quem tem mais filhos, são os religiosos. Eles moram em cidade, o custo é o mesmo, o gasto para filho é o mesmo. Só que eles optam por ter filho. E é uma relação que está mais relacionada a fatores culturais do que fatores econômicos, às vezes. Então, essa que acho que é o lance. Que é por isso que é tão difícil os países conseguirem reverter. Porque é algo que está muito intrínseco à cultura da sociedade. A cultura que está numa cidade, ela normalmente, filho é custo. E eu entendo, tanto que a Polônia fez também. A partir de 2 filhos, tu não paga imposto de renda. Então é maravilhoso. Mas mesmo assim, as pessoas não têm filhos. Elas não querem. Elas pensam, tudo bem, eu não vou pagar imposto de renda, isso é bom, mas eu não vou ter que comprar fralda aí também se eu continuar sem filho. A China, por exemplo, tirou a política lá do filho único, né? Já tirou agora pode ter mais filhos e não adianta, porque já era, né? Já colocou ali no... E o que eu queria dizer é isso aqui que é interessante, porque a Alemanha está envelhecendo muito, mas muitas famílias alemãs estão indo morar no Paraguai. Não. 450 mil alemães moram são 30 mil alemães que estão morando agora no Paraguai e tem 450 mil descendentes de alemães morando no Paraguai. A maioria migrou nos últimos 10 anos. Nem os paraguaios gostariam de morar no Paraguai. Por que motivo? O Paraguai em específico? O custo é baixo, é fácil. E aí envolve aquela coisa, são pessoas que querem ter filhos, mas na Alemanha o custo é muito alto, é muito frio e é cheio de alemão. Vai ter saudade de uma estrada de chão, uma estrada de Paraguai é cheio de Paraguai também. É verdade, mas Paraguai é aquela coisa, assim, eles são mais... E o lance na Alemanha é mais barato, a partir do 2º filho, tu não trabalhar. Se tu quiser assim, não quero... Eu tenho 2 filhos, digamos. Na Alemanha, se eu continuar trabalhando é porque eu quero muito trabalhar. Porque se tu não trabalhar, tu ganha mais. De auxílio do governo. Então os alemães, eles meio que se enchem o saco e vão embora. Aí eles vão ter filho no Paraguai. Porque tu pode pensar, podiam não trabalhar, mas o alemão não concorda com isso. Aí ele acha que o sistema... Ele quer aumentar a dificuldade na vida. Ele quer aumentar a dificuldade. Quem geralmente tem são os imigrantes. Por isso que eles têm tanta raiva de imigrante. Porque muito imigrante é malandro e vê, eu posso ter 3 filhos no Paquistão, posso ter 3 filhos na Alemanha. Vou ter 3 filhos na Alemanha que vou ganhar dinheiro em euro. Então os caras saem do Paquistão e vão para a Alemanha e têm filho. O alemão não quer ter filho, mas ele falou, eu não quero pagar para o cara paquistanês ter filho também, então eu vou para o Paraguai. Aí eu não tenho filho lá. É que o Paraguai tá recebendo muita migração de brasileiro, de argentino, de alemão, de americano. Cara, Paraguai é o país que daqui uns 20 anos vai ser um país interessante. Então um paraísinho fiscal ali também nesse sentido, né? Exato, o que tem de empresa indo pro Paraguai do Brasil não está escrito. Mas dentro disso ali da Alemanha, eu estava olhando que eles também têm feito políticas para tentar atualizar os idosos para manter eles no meio de trabalho. Então, carga horária reduzida, incentivo fiscal para as empresas que tiverem uma porcentagem de idosos e tudo mais. Só que eles estão enfrentando um problema cultural em relação a isso, porque culturalmente chega uma idade que a pessoa não quer mais trabalhar. Mas aí gera o problema da aposentadoria, né? Vai inchando ali, que é muito problema que a gente já está tendo aqui no Brasil e vai piorar. Em 2023, quando o Macron subiu 2 anos a idade da aposentadoria na França, lá teve protestos de quebrar o país inteiro. Que culturalmente é inaceitável para eles. E subiu de 60 para 62, que para nós aqui estaria ótimo. Seria ótimo.
E esse é o grande problema. Por Aqui isso, tá quanto? 65? aqui Ah, 65. vai subindo a cada pouco. Vai subir Se a mais. minha mãe, Pra toda nós vez não que eu tem peço mais. pra ela, mas quando tu se aposenta? Ah, daqui a uns 5 anos. Isso já faz uns... 5 anos. Quando Sim. bate lá, já sobe mais. Já sobe mais E assim 5. vai. Esse é o grande problema. A nossa pirâmide etária, o sistema de previdência que a gente tem, ele é insolúvel. Né? O problema é que É o esquema de pirâmide, né? Como toda boa pirâmide, bom é entrar no comecinho. Então tem que entrar no começo. Entrou no final. Países que não tem isso é Chile, Estados Unidos e outros países. Né? O Chile dizem que tu se aposenta pobre, né? Porque o sistema é por contribuição. Aí dizem que normalmente eles não terminam com muito dinheiro. É brincadeira, por isso que eles reclamam tanto do sistema de previdência. Tá? Tem problemas, é óbvio que tem problemas, mas ele não está quebrado, é só... Se todo mundo ganha pouco, ninguém quebra. Então, o Chile também está com problema, só que o sistema de previdência deles não tem tanto problema, porque ele é um sistema de contribuição. Tu investe e coloca teu dinheiro num fundo, esse fundo vai render e tu vai pegar o dinheiro desse fundo quando tu ficar velho. Se o Chile, eles querem trocar o sistema de contribuição do Chile atual para o sistema igual ao nosso, só que a pirâmide etária do Chile, se eles fizerem isso, eles literalmente vão começar quebrados. Já começaram tarde, daí. Começaram tarde, não tem mais como. Agora aqui, esse aqui é muito legal. Cara, Hong Kong, a pirâmide etária deles é negativa. Deixa eu ver uma coisa. Taiwan também. Ah, não tem. Taiwan deve ser a República da China, que é o nome. Bota. Não tem, porque esse site... não tá. Esse site Mas às não... vezes se tu for na China, não vai. Será que não tem um. Taipei parênteses chinesa, ali, eles um negócio chamam. Ali é Hong Kong. Não, Hong Não, Kong, esse é Macau, Não tem mesmo. China não tem. É. Eles não consideram Taiwan um país, esse site. Assim com a maior parte do A maior planeta. parte do mundo também não. Mas o Paraguai reconhece. O Paraguai reconhece. E a Santa Sé, o Vaticano reconhece. O Vaticano também reconhece. E mais uns 12 países Ó, aleatórios. falando aqui de Chad, que é uma abreviação que a gurizada hoje fala, assim, do cara que é Chad. Cara, Tá aqui. Tem isso aí muitos também é um filhos. grande problema. Falando da parte cultural, essa galera Red Pill, Incel, que nem tu citou antes, isso dá dando problema. Na Coreia do Sul, pesquisa depois o movimento das mulheres lá que estão meio que boicotando o casamento por conta do avanço desse tipo de cultura que está crescendo muito aqui no Brasil, né? Então, se você é um desses, é um incel, etc., não seja mais. É feio, é vergonhoso. Atrapalha a economia. Atrapalha a economia, atrapalha tudo. Genders. Tu é peça fundamental do caos econômico global. Cara, o negócio é o seguinte, as pessoas têm que ter filho, a sociedade precisa Mas funcionar. também não sei se eu quero esse cara ter um filho também. Tem esse Não, ponto. mas ele não vai querer ter. A ideologia do cara é que ele Na não quer ter verdade, filho. normalmente esses têm uns 5. Não, Esse não é o problema. Não, os Red Pill não. Os Red Pill eles dizem que a mulher é tóxica, é umas coisas idiotas. É o cara que não eles... consegue pegar ninguém e aí desconta. eles não... Exato, esses aí não vão ter. Os que vão ter é os caras que são católico fervoroso e tal, mas aí não é bem Red Pill. Mas olha só, ó. Isso aqui é o gap... é o gap de ideologia entre homens e mulheres. É, isso aí da Coreia do Sul que eu tava falando agora, desse movimento das mulheres por conta disso aqui, ó. Exato. Essa seta aqui empurra essa aqui pra cima. Na verdade, tu vê que as mulheres elas estão ficando bem mais progressistas em todos os países. Na Coreia, elas ficaram bastante, mas os homens eles ficaram bem conservadores. Bem mais. É um negócio bizarro. Inclusive, existe uma questão de abusos lá na Coreia do Sul, que é um negócio grave também de o pessoal instalando câmeras em tudo, os Airbnb, essas coisas assim. Cara, isso tem nos Estados Unidos também. Tem, Os caras tipo, na Coreia é um nível absurdo. Eu vou de dizer quem que aqui vai no Brasil visitar lá. deve ter também, hein? Ah, Se tu olhar os B&B, quem é mulher, toma cuidado. Tem uns dica pra tu ver no espelho e tudo mais. Olha isso daqui, cara. É o mesmo gráfico, só que ele tá em outro Sim. formato. Então, é uma loucura. Isso aqui é bizarro. E aí que vem a questão. Normalmente, em questão dessa lógica, isso aqui vai gerar aquele problema que a gente tem de natalidade, porque a gurizada, os guris não estão falando com as gurias. Os homens não estão conseguindo conversar com as mulheres. Então, isso faz com que, como é que tu vai formar uma família se as pessoas não se conversam? Não funciona. Né? Então, esse que é o grande... E eu acho que isso aqui deve acontecer até na China. Só que a gente não tem esse dado, né? Porque lá todo mundo gosta do governo. Pergunta, o que é a tua opinião política? Eu gosto muito do governo. É muito bom. Na China, importante, até falando da urbanização,
também é um ponto interessante, porque lá é controlada a questão da urbanização, porque quando a gente olha a taxa de urbanização da China, ela é baixa, mas lá existe um sistema que é o Hukou, que é da identificação, se tu botar ali Hukou China, né? Depois a gente olha as cidades fantasma. O Hukou China que fica na tua identidade ali, aonde tu nasceu, se é uma zona rural, urbana. E aí se tu tenta migrar forçadamente, por exemplo, nasceu numa zona rural, vai para Xangai, tu não pode usar os serviços públicos, que é uma forma do governo te manter na área rural, manter a produção lá, enfim, e evitar favelização e evitar essa migração em massa para as cidades. Então eles têm um registro, né, se tu é rural, urbano, enfim, da onde tu é, para que evite essa migração em massa, como aconteceu em vários países emergentes ou menos desenvolvidos mundo afora, países periféricos, com formação de megacidades cheias de problemas de desigualdade social, etc., favelização. São Paulo, aqui no Brasil, né, um exemplo grande aí, Cidade do México, enfim, várias cidades do Brasil, mundo, América Latina fora. O sistema chinês, ele é assim, tu não forma uma favela, mas tu deixa toda aquela pessoa que estaria numa favela no campo. A pessoa fica isolada no campo, né? Então ela fica no campo, fica lá. E aí o cara, pô, mas eu posso melhorar de vida. Tá bom, não, continua onde tu tá bom. É mais ou menos isso, assim. Mas sim, tu não forma as mazelas de favela dentro dos grandes centros urbanos. Se bem que dizem que tem favelas na China. Só são que elas são meio escondidas. Eles limpam as favelas de tempo em tempo. É menos forte do que a gente observa nos... Eles fazem projeto de higienização constante, assim, das cidades, para evitar que tenha favela. Cara, a China é um país bem contrastante, assim, deve ser um país interessante. Tem de tudo lá, né? Dependendo de como tu visita a China, tu sai com uma impressão ou outra, né? As cidades de Tier 1, como eles chamam, que é Shenzhen, Xangai, Beijing, que são as cidades mais ricas, elas são cidades muito interessantes. Mas as zonas rurais, geralmente, já são, tipo, que nem as zonas rurais do Brasil, assim, então eles têm muito esse contraste. Tem uma zona muito capitalista, com muito dinheiro, mas ela faz fronteira com uma zona muito pobre, assim, então é um país que está enriquecendo, né? É normal, sim. Ninguém enriquece de um jeito só e fica tudo igual, né? E essa ideia também é para tentar garantir uma autossuficiência alimentícia. Hoje a China é a maior produtora de alimentos no mundo ali, e tem muito a ver com isso também de querer manter a pessoa ali no campo nessa produção, porque a terra que a pessoa planta, ela é cedida, né? Ela não é dela. Então o meio de produção chinês na terra, no caso, ela é do Estado, então ele tem uma cessão ali por um contrato, às vezes vai passando de geração para geração, para a produção no campo. Então, se tu vai ficar lá, tu tem que produzir e tal. E aí tu pode vender o excedente, enfim. Então, existe esse tipo de controle, né, na China, que é um país, obviamente, onde o Estado é muito forte, um partido único, né, o Partido Comunista Chinês. Então, tem muita coisa, muita controvérsia também, né? E muita polêmica. Na China, inclusive, as cidades fantasmas, que o Chico vai mostrar aí. A gente tem um vídeo no canal aqui sobre cidades fantasmas. Comigo mesmo, inclusive. Eu tô um pouco diferente no vídeo, mais magrinho, mas eu tô lá. Mas olha só, é que eles fizeram um programa de justamente tirar as pessoas das áreas rurais e levar para cidades, e aí eles construíram várias cidades com uma demanda prevista para o futuro, a teoria. Eles têm até a Torre Eiffel, se tu quiser, eles têm. Tem menos vendedor lá de bugiganga. Tem uma cidade que é igual a Londres também, que eles criaram lá para... Esqueci o nome agora, mas tem. Que é cheia de indiano? Não, ela é vazia. É fantasma também. Tá que nem Londres. Uma cidade fantasma que imita. Só tem indiano paquistaneses. O pessoal brinca, mas a Nina foi pra Londres e ela disse que realmente tem muito indiano em Londres. E aí tem indiano em tudo agora. É verdade. É que Londres faz sentido, né? Fazia parte do Império Britânico. Sim. Eles já falam inglês. É justo o indiano ir pra Londres, é justo. Qualquer um do planeta ir pra Londres é justo. E aqui, só que o grande problema é que eles construíram isso, acho que eles dizem que eles erraram a mão na dosagem. Será? Que eles construíram mais do que deveria, porque muito do PIB da China que cresceu por questão da construção civil, que eles construiu muito. Então eles falam que existe uma unidade habitacional habitacional livre para cada habitante da China. E até pouco tempo atrás o PIB chinês era 1/3 era a construção civil do PIB, que é gigantesco o PIB da China. O futuro distópico de Porto Alegre, assim. Mais ou menos, nós no futuro, assim. E até a arquitetura é parecida, os prédios cheios de recuo, as Coab e tudo. O futuro distópico de Porto Alegre. E tem um ponto interessante porque tem várias cidades lá, quando estava um crescimento muito grande ali populacional, que deram certo, porque eles constroem a cidade antes e depois levam a população lá.
Só que tem outras que não, daí tem... Eles têm cidade Era fantasma fora da China, que a China construiu. Tem na Malásia. Na Malásia. Tem na Eles Malásia. fizeram uma cidade na Malásia para turista e a cidade nunca teve ninguém. Assim. Era pra ser uma cidade milionária, cheia que é aquelas cidades que intercalam dentro do prédio com árvores, que elas, sabe? Aqueles prédios que tem muito em Singapura também. Se botar a cidade chinesa, Malásia, talvez apareça. Isso aqui. Forest City, essa mesmo. Que é essa ideia que eu falei de a cidade florestada e tal. Ela era esse aqui é o projeto. Que isso. entra junto com uma coisa que Agora agora eu de vou... Singapura mesmo. A cidade que eu tenho que falar, eu tava certo. Eu me lembro que teve quando saiu o projeto dessa cidade. A gente falou, né? A gente teve um cliente que perguntou para mim: o que tu acha daquela cidade, o The Line? Eu falei, cara, esse negócio não vai sair, é uma idiotice. Ele, não, eles contrataram os melhores editores de arquitetura e tal. Eu falei, cara, não é só porque tu contrata um escritório bom de arquitetura que tu tem uma ideia boa. O escritório pagou, cobrou muito bem e ganhou. Se eu fosse um escritório de arquitetura e me pagassem não sei quantos milhões para fazer um projeto disso, eu faria com todo prazer. E falhou, né? O negócio Cara, que imbecilidade, né? Eles chegaram a começar a construir. Muitos quilômetros. Quanto dinheiro gasto nisso aí, né? Só pra base da... Que loucura. Cara, Aí foi cancelado, né? Então, nenhuma surpresa. Os caras, eles iam construir o maior prédio do mundo de 1 quilômetro de altura e também cancelaram o prédio. Só queria trazer ele. Então, tipo, a gente tem muita ideia idiota de cidades sendo feitas. E vai ter muito mais ainda. Teremos muito A gente tem potencial para ter muito mais ideia idiota do que Porque lembra, a população continua crescendo na África. E aí, olha só aqui. E a população tem vindo mais burra do que ela era. Isso, então, dá um potencial de ideias piores lá para frente. E olha só, vocês acham... O pessoal não gosta de Brasília, reclama do projeto de Brasília, algumas pessoas não gostam, né? Então, eu vou mostrar para vocês Brasília no anabolizante, que é a capital nova do Cairo. Eles vão ter... Vão trocar de capital? Essa é a parte, esse aqui é o detalhe. Não vão trocar, vão trocar. Cairo. Eu vou te mostrar. Aqui já indo para o encerramento, né? Mas olha só. Tá, o Egito está crescendo população pra caramba, tem mais de 100 milhões de pessoas que moram apenas ao largo do Rio Nilo. Então quase toda a população está ao largo do Nilo e é 100 milhões de pessoas e contando. Isso aqui é a capital nova. Os caras construíram a Nova Cairo. Então, tipo, eles já fizeram, a cidade inteira é um grande Alphaville, assim. E eles têm a maior mesquita do mundo e eles têm a maior igreja do Egito, uma igreja gigantesca, que lembra que no mínimo 10% da população do Egito é cristã, são coptas. Eles têm tu quer estádio, eles têm aqui uns 5 estádios de futebol, porque o Egito joga muito futebol. E é bom pelo jeito, porque eles têm muitos estádios. E a cidade é toda assim, ela é toda feita para tu andar de carro, porque é sustentável, né? Por que não? Então eles construíram a cidade inteira. Isso aqui é a Nova Cairo. Acho que tá aqui, ó. Não dá vontade de morar aí? Ó, desculpa, ali não era a capital, tá? Essa aqui é a Nova Cairo, New Administrative Capital. Eles já tinham feito a Nova Cairo, eles resolveram fazer a Nova Cairo. Então eles fizeram aqui, que é... Cara, lembra que esse país é um deserto. Então, por que não tu não faz uma área com grama no meio do deserto, com uma via gigantesca, uma esplanada... Tipo Brasília, assim. Tipo Brasília. Cara, pior que parece Brasília mesmo, né? Porque é a mesma ideia. E aí tu faz um grande eixo monumental, lembrando que tu tá no deserto. Então, cara, ninguém vai caminhar por isso aqui, porque deve ser um inferno de calor. O cara caminharia em Cairo. Dá um cansaço só de olhar ali, né? E se imaginar caminhando Ele tem o Arco do Triunfal. O Arco do Triunfo, porque... Pelo menos é bonito. Novinho em folha. Novo, não é um arco, mas é um arco. O nome é arco, mas ele é muito maior que o Arco do Triunfo. Cara, que doideira. Mas teve algum motivo, assim, por causa da densidade, alguma questão que fez eles mudarem de capital? Tipo assim, estamos cansando dessa aqui, vamos repensar uma nova. A capital tava feia, aí eles resolveram fazer uma... Cairo é um caos. Não me corrija se está errado, mas Jakarta, atualmente, é a cidade mais densa. Mais densa... Com maior população, alguma coisa assim, e tá afundando. E aí eles também estão construindo uma nova cidade para transferir toda a população de Jakarta. Geralmente é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. É que assim, Cairo é uma confusão, tá? Cairo é suja, Cairo... Então, é meio uma ditadura. Meio? A ditadura gosta de construir novas capitais, assim, tipo Indonésia. Indonésia não é um exemplo de democracia. Não, Jakarta é na Indonésia. Ninguém fala assim, nossa, mas que
Que democracia pujante a Indonésia. Não é uma frase assim que a gente costuma ouvir com muita frequência. Um bom país para a Indonésia. Não façam isso. É só um dado, tá? Não é para vocês fazerem. Mas é isso. Aí tu tem aqui essa nova capital. Então aqui faria até sentido, porque a cidade está crescendo, mas eles estão baseando num sistema urbano que não funciona. E já falando de urbanização também e construções, né? Cairo tem um exemplo clássico lá dos impostos, acho na década de 50, né? Que criaram para incentivar a galera a terminar as construções de suas casas, não ia pagar o que é equivalente ao nosso IPTU aqui, né? Até tu concluir a tua casa. Então, como uma forma ali de incentivar. Isso aconteceu, obviamente, o contrário, né? As casas tudo propositalmente incompletas. Até quem já tinha a casa completa colocou um estrinho ali em cima, um monte de tijolo. Vamos lá, galera, nem acabei aqui, tá? E a vantagem de Cairo é que lá é seco porque é um deserto, então não chove, tu não precisa botar chave, tu não precisa botar telhado. Essa que é a vantagem para os caras. Então, necessidade de terminar a casa. E aí, então ficou um monte de trecho lá absolutamente feio, né? E cinza, porque a galera de propósito deixou interminar. Foi o Eugênio que pensou nisso. Loucura, né? Já desfizeram essa lei hoje, mas enfim, daí ficou na sabe paisagem. Sabe onde é que tem isso? Teve na Bolívia também, acho que La Paz teve isso. La Paz. A Bolívia tem 2 capitais, né? La Paz é a administrativa. Ó, vocês podem falar, tá, mas isso é uma favela. Não, não é uma favela, essa é a cidade mesmo. Os prédios são inacabados porque tem uma lei que diz que se tu não precisa pagar imposto, tua obra não terminou, então eles não terminam. A galera aderiu. Isso teve em Londres também, num período que eu não vou me lembrar agora, porque eles contavam os impostos faz muito tempo. Contavam os impostos pelo número de janelas que a casa tinha. E aí a galera começou a tirar a janela, a fechar a janela maravilhosa. E tu via as casas sem janela. Olha isso aqui. Tudo bem, isso aqui é meio que já uma favela, mas se tu for ver o resto da cidade, tem partes que não é. Simplesmente a cidade tem muito prédio inacabado. Meu sogro foi para La Paz, ele mostrava as fotos, era tudo tijolinho. Ele falou, não, esse aqui é um bairro normal, mas o pessoal não termina os prédios. E tem na Inglaterra também, não vou me lembrar agora onde era, mas tem uma que era os impostos também medidos pelos pavimentos. Né? E aí a galera começou a construir para o subsolo. Então fazia um e descia, cavava e construía embaixo. Eu acho que a gente tinha que falar no próximo sobre leis de construção. Você viu aquela nova lei, né? Absurdas. Vamos deixar essa lei para a próxima também. Então, pessoal, agradeço aí. A gente passou até um pouco do tema. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A ideia é para ser descontraído mesmo, a gente falar de várias coisas. E, pessoal, se vocês estão até aqui, e se vocês ficaram no vídeo até aqui, então já aproveita e eu vou te mostrar o que tu vai fazer. Tu vai dar um like, compartilha e aperta no sininho. Faz as 3 coisas. Para lembrar que tu tem um canal e tu vai seguir a gente. E tenha um filho. Né? Plante aí uma semente contra a queda demográfica do Brasil. É verdade. 2, né? 2. Precisa ser 2 e 1. 2,1. 2,1. 2 filhos mais 10%. Do que vocês podem fazer a dica é vocês juntam ali os amigos, 10 grupos de amigos, cada um tem 2 filhos, e aí um de vocês vai ter 1 e vocês compartilham entre os 10. Vocês vão ter 2,1 filhos. Perfeito. Isso só para a taxa de população não cair, mas se vocês quiserem contribuir mesmo, tem que ter mais que isso. Aí vocês vão ter 2 filhos compartilhados. Aí já está contribuindo. Exato, dá para até fazer tipo Uber de filho, kids sharing, para ter esse ponto 1 ou ponto 2. Que ideia. Que ideia genial. Eu tinha avisado sobre as ideias. Para mais ideias boas, segue no canal aqui, fica atento. Deixe nos comentários as suas boas ideias também. Beleza. Muito obrigado, pessoal. Beijo.